Olá, meus alunos, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de um filo do reino animal, o qual pertence às lombrigas, né? Quem é que nunca teve uma lombrigazinha aí de estimação na vida, né? Todo mundo já teve lombriga. E esse animal e tantos outros fazem parte de um filo que são os nematóides, que a gente vai ver com detalhe agora, tá bom? Bom, para falar de nemateumintos, é importante lembrar que eles são precedidos pelos plateumintos em um grau de complexidade, em uma escala de complexidade e uma escala evolutiva também. Tá? Então, quando a gente caminha, percorre por uma escala evolutiva, a gente vai vendo que vai aparecendo novidades, né? Vão aparecendo novidades morfológicas, fisiológicas. Então, a gente sempre vai estar comparando com o grupo anterior, certo? Então, vamos lá começar as características dos nemateumintos. Então, o sistema circulatório e respiratório é ausente. Então, poríferas, que eram as esponjas, quinidários e os plateumintos, né, como a tênia, o principal exemplo, também tinha sistema circulatório e respiratório ausente. Então, ainda não mudou, né? A reprodução, a maioria é dioica. Vamos relembrar o que é dioica? Dioica, duas casas. Oica quer dizer casa. Então, casas diferentes, duas casas para sexos diferentes. Então, são animais que têm sexos separados. E, além disso, eles têm fecundação interna e têm dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual, lembrando, que é quando existem diferenças morfológicas entre macho e fêmea. Você consegue reconhecer. Como aqui, a famosa lombriga, Ascaris lumbricoides. O macho, a fêmea, é bem maior do que o macho. Tá? Então, existe aqui um dimorfismo sexual. Dimorfismo que não tem lá na tênia, que é um plateuminto, né? Como ela é monóica, não tem como você diferenciar. Então, muitas descobertas sobre a embriologia animal foram feitas a partir de estudos com esses vermes, tá? Com os nemateumintos. Bom, do grego nemato quer dizer filamento e eumintes quer dizer verme. Então, são vermes muito filamentosos, muitas vezes cilíndricos, tá? Eles vivem em diferentes hábitats, marinhos, docícolas quer dizer água doce, e terrestre e terra úmida. A maioria, pessoal, é de vida livre. Lembrando que esse termo aqui, vida livre, é o contrário de parasita. Então, a maioria não é parasita, tá? Mas os principais, os que são mais estudados, o que a gente vai ver hoje e o que mais cai em provas como o Enem, são os parasitas. Então, como eu disse, um padrão de corpo não é segmentado como a tênia, e características muito importantes de classificação. São protostômios, lembrando que é protostômios. Protostômios é quando o blastóporo, que é aquele canal que se liga ao arquêntero é um intestino primitivo, lá no desenvolvimento embrionário. Então, quando esse blastóporo ele vai dar origem futuramente à boca, a gente diz que esse animal é um protostômio. Se esse blastóporo der origem ao ânus, como o caso dos seres humanos, né, de outros grupos, nós dizemos que eles são deuterostômios. E os nemateumintos, assim como os plateumintos, assim como os anteriores, são protostômios. Eles também são triblásticos, ou seja, no seu desenvolvimento embrionário, eles apresentam os 3 folhetos germinativos: endoderme, mesoderme e ectoderme, tá? E eles apresentam simetria bilateral. Ou seja, se eu passar uma linha imaginária no meio do corpo, né, longitudinalmente ao animal, eu vou ter 2 lados parecidos. E novidades evolutivas, aí tem as novidades que eu falei para vocês. Tubo digestório completo, que não existia lá nos plateumintos. Os plateumintos eles absorviam, né, os nutrientes. Ele já tem um sistema digestório completo, com 2 aberturas, a boca e o ânus. E tem também presença de cavidade corporal, só que ainda é um pseudoceloma. Lembra que cavidade corporal revertida pela mesoderme a gente chama de celoma. Existem animais que não têm essa cavidade, como por exemplo os plateumintos. Os plateumintos eles eram acelomados, eles não tinham essa cavidade. Já os nemateumintos eles já vão apresentar uma certa cavidade, mas ainda não é um celoma. É um pseudoceloma. Mas antes de falar do celoma, só mostrar para vocês aqui rapidinho a estrutura corporal de um nemateuminto, né? Veja que ele tem um tubo digestório completo. Tem aqui a boca e tem o ânus, certo? Tem o intestino.
Então, ó, tem aqui o anel nervoso, que já tem um sistema nervoso bem primitivo, né? Mas que se conecta com partes do corpo, manda e recebe informações. Aqui um ovário, no caso aqui é uma fêmea, certo? Então, essa é a estrutura principal do corpo dos nematelmintos. E aqui, galera, é o pseudoceloma que eu disse para vocês, tá? Essa cavidade que está em branco aqui, ó, é o pseudoceloma. Lembrando que pseudo quer dizer falso, tá? E celoma é essa cavidade. Agora, por que é falso? Por que os nematelmintos têm um pseudoceloma e não um celoma? Porque, pessoal, para ser celoma tem que estar revertido totalmente de mesoderme. Só para a gente relembrar, aqui são os folhetos. Aqui se originou da ectoderme, aqui da mesoderme e aqui da endoderme. Esse celoma ele está revertido nessa parte pela mesoderme e nessa parte pela endoderme. Então, por isso que é um pseudoceloma. Se fosse um celoma, sem ser pseudo, sem ser falso, isso aqui ainda seria a mesoderme, tá? Então, celoma é uma cavidade totalmente revertida pela mesoderme, tanto nessa parte mais externa quanto na parte mais interna. Já o pseudoceloma, ó, ele é revertido pela mesoderme e pela endoderme, tá? Então essa é uma diferença. Então os nematelmintos eles são pseudocelomados. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre algumas verminoses causadas por nematelmintos, certo? A primeira é o amarelão. O amarelão, que é a doença lá do qual é o nome daquele personagem? Do Zeca Tatu, tá? Então é uma doença que é causada por um nematelminto, que é o Ancylostoma duodenale, tá aqui, ó, ou o Néctar americanus. É uma doença também chamada de ancilostomose. Na verdade, o nome clínico, né, é ancilostomose. Amarelão é um nome popular. E ele tem como hospedeiro apenas o ser humano, tá? Não existe um hospedeiro intermediário. Lembra que a tênia tinha o boi ou o porco como intermediário, o extossomo tinha o caramujo como intermediário, tá? Isso são plateumintos. Aqui nesse nematelminto, que é o ancilóstomo, apenas o homem, o ser humano, né, é o hospedeiro. E ele vai parasitar o intestino delgado, causando hemorragias. Por quê? Olha isso aqui dele, olha essa estrutura que parece dentes, né? Não é dente porque não tem não é formado por cálcio e também porque não mastiga, né? Ele não vai mastigar nada. Para que servem essas lâminas aqui? Serve para se fixar no intestino, né? Então ele vai se fixar na sua parede do intestino e vai se alimentar de sangue. E aí você vai ter anemia, tá? Daí o nome popular, amarelão, porque quando você tem anemia, né, você fica com o aspecto da sua pele mais amarelado. Então vamos ver o ciclo de vida desse bicho aí, desse bicho feio, né, do ancilóstomo. Então começa aqui com uma pessoa infectada, que vai liberar a fezes. Esse aqui liberou em pé, tá? Mas cada um libera o cocô do jeito que quiser. Então esses ovos, eles estão cheios de larvas que vão eclodir, tá? E essa larva aqui, ó, ela vai entrar na pele de uma pessoa que tiver contato com ela. Quando ela entra na pele, ela vai seguir pela circulação sanguínea e vai chegar até o coração. Do coração a larva vai para o pulmão, vai para a traqueia, depois volta para o esôfago, lá para o estômago. No estômago vai para o intestino. No intestino, ele vai se reproduzir sexuadamente, liberar ovos, e o indivíduo vai liberar os ovos aí na fezes, junto com a fezes, tá? Em pé ou sentado. Bom, quais são as medidas preventivas, tá? Bom, se está relacionado, gente, com liberação de fezes no meio ambiente, claro que saneamento básico é uma das principais medidas, certo? Infelizmente, a maioria das cidades do Brasil não tem saneamento básico. Outra forma de prevenir, uso constante de calçados. Veja, ó, que o indivíduo aqui descalço, ele está mais suscetível a essa larva aqui, né, com que essa larva entre no seu corpo. E outra forma, claro, é o tratamento dos doentes. Bom, essa outra verminose aqui, ela é muito comum, principalmente na nossa região, tá? Que é chamada popularmente de bicho geográfico. O agente etiológico, que é o causador, que é o verme causador, é o Ancylostoma brasiliensis.
Veja, ó, ancilóstomo, ele é do mesmo gênero que o que causa o amarelão, tá? O hospedeiro definitivo, cães e gatos. Agora sim, agora existe um hospedeiro definitivo e intermediário. Só que olha aqui a diferença das outras verminoses que a gente que são de plateumintos, por exemplo, né, que são também bastante estudadas. Na tênia e na ectossomose, por exemplo, os hospedeiros definitivos são os seres humanos, e os intermediários, porcos, o boi, o caramujo, no caso da esquistossomose. Já nessa verminose, cães e gatos são os definitivos. Lembrando que o que define isso? É onde o verme se reproduz sexuadamente. Então, se o verme se reproduz sexuadamente dentro de cães e gatos, então eles são os hospedeiros definitivos. E os humanos são os intermediários, tá? Bom, é muito comum em ambientes litorâneos, por isso que eu disse que é muito comum aqui na nossa região. Esses vermes, eles estão em fezes desses animais. E aí, às vezes, né, a gente está na praia, na maioria das vezes descalço, e essa larva entra na nossa pele, muito parecido com o que a gente viu anteriormente, com o ancilóstomo, com a ancilostomose, tá? Que era o amarelão. Só que no amarelão, quando o verme penetrava na pele, ele ia para a circulação sanguínea, os vasos sanguíneos. Aqui o bicho geográfico, ele não vai para a circulação sanguínea, ele fica na pele, tá? E ele caminha pela pele, ó, como vocês estão vendo aqui nessa foto, ele vai caminhando pela pele, formando um caminho, certo? Por isso que o nome é bicho geográfico. E a profilaxia, ou seja, prevenção, evitar andar descalço em praias, que tenha muitos cachorros, gatos, né? Então essa é a forma de prevenir. Claro que é muito comum, existem tratamentos, tanto remédios orais como uso tópicos de pomadas, certo? Mas uma forma caseira e muito fácil de aliviar a dor e de expulsar aí o parasita é usando gelo, tá? Bom, e agora a principal representante dos nemateumintos, que é a lombriga, né, que é a Ascaris lumbricoides. Eu comecei até o vídeo, gente, falando dela, porque a ascaradíase, que é o nome da doença causada por esse animal, é a verminose mais comum do Brasil, a mais comum. Então, provavelmente, ou você já pegou, ou você vai pegar, ou você nesse momento está com a barriga cheia de lombriga, tá? Então, o agente etiológico, como eu disse, Ascaris lumbricoides. O hospedeiro também é apenas o ser humano. E esse verme, ele fica no intestino delgado humano, no interior do qual ele se alimenta de nutrientes, resultando do processo digestório do hospedeiro, ou seja, ele se alimenta do que a gente se alimenta, tá? Bom, então, por que é tão comum as pessoas terem ascaradíase? Tá? Bom, primeiro é importante a gente saber que a ascaradíase, ela é causada pela ingestão dos ovos da lombriga, tá? Então, o indivíduo ele vai ingerir os ovos com o embrião, tá? Que vai descer pelo esôfago. E é importante saber que a lombriga ela pode liberar até 200 mil ovos por dia. Então, 200 mil ovos por dia é muita coisa. E esses ovos são muito pequenos. Pode estar em um alimento contaminado, pode estar nas suas mãos, embaixo da unha, num bocal de caneta, que você passa aí a aula mordendo a caneta, né? Então, pode estar em vários lugares. Então, é muito fácil você ingerir um ovo desse, um ovo de lombriga. E é por isso também que crianças têm muito, porque criança, né, tem uma fase onde ela, tudo que pega, quer botar na boca. Então, bota a mão na terra, bota a mão na boca, pega uma coisa no chão, bota na boca. Então, ela vai pegar muito mais lombriga do que um adulto, né? Então, olha o ciclo aqui do animal. Ó. Primeiro, como eu disse, a pessoa vai ingerir o ovo, né? Esse ovo, ele vai até o intestino. Do intestino, ele vai para o fígado, a larva, né? Só lembrando, ó, quando o ovo chega no estômago, vai sair a larva. A larva fura o estômago e vai para o fígado. Do fígado, vai para o coração. Do coração, ela vai para o pulmão. Do pulmão, ela vai para a traqueia. Quando chega na traqueia, gente, a larva, ela sobe e é engolida. Quando ela é engolida, ela desce pelo esôfago e volta para o intestino. Veja que o nosso corpo é como se fosse um playground das lombrigas, né? Então, ela passeia por todo o nosso corpo. Às vezes, quando a gente fala de lombriga, a gente sempre pensa em intestino, né? Dor de barriga, enfim. Mas, veja como é o passeio dela aqui pelo nosso corpo.
Então, como eu disse, o verme adulto pode eliminar 200 mil ovos por dia. Pessoal, é muito ovo de lombriga em todo lugar, tá? Em todo lugar. Então, por isso que as medidas necessárias, instalação sanitária adequada, tratamento de água para beber e cozinhar é muito importante para evitar lombriga e tantas outras doenças. Hábitos de higiene adequado, lavar sempre as mãos antes das refeições. Cuidado com crianças, não deixar que levem objetos à boca, o que é muito difícil, né? Mas tem que ter esse cuidado. Enfim, então todas essas medidas elas podem evitar a contaminação com ácidos lombricoides, que é esse vermezinho bonitinho que está formando até um coraçãozinho aí, ó, coisa bonita, está perto do Dia dos Namorados, né? Bom, e o próximo verme, ele é chamado de Euchereria bancroft, ou também filária, que causa a filariose. Professor, que nomes estranhos, né? Mas tem um nome que vocês provavelmente conhecem, que é a elefantíase. Já ouviram falar? Elefantíase. Então, a filária, gente, ela vai se alojar nos vasos linfáticos, tá? Nos vasos linfáticos do ser humano e atingir os linfonodos. Vasos linfáticos é uma série de vasos que transportam água, que tá relacionado com a nossa defesa, tá? Com o nosso sistema imunológico. Então, como é esse ciclo aí da filária? A filária, gente, ela é transmitida por um mosquito, tá? Por um inseto, por um mosquito, assim como outras doenças, né? Que são causadas também por mosquito, como a dengue, por exemplo, a malária. Mas nesse caso nós estamos falando de um animal transmitindo outro animal, né? Então, aqui o mosquito é o vetor e a filária é o agente etiológico que vai causar a elefantíase. Então, a larva cresce e passa para o ser humano pela picada do mosquito. O verme adulto obstrui os vasos linfáticos do ser humano. Como há essa obstrução, a água nos vasos linfáticos não está fluindo, né, se acumula em um lugar e a perna incha bastante, inclusive podendo causar até lacerações, né, rasgar a pele mesmo, em alguns casos. E aí, se o mosquito picar uma pessoa infectada, o mosquito vai adquirir essa larva que pode passar para outra pessoa. Então, a prevenção, combate ao mosquito. Esse mosquito ele é do gênero Culex, tá? Chamado mosquito Culex. Saneamento ambiental também é muito importante, redução do contato entre seres humanos e o mosquito transmissor. Então, toda doença que tem um vetor, uma das formas de prevenção é o combate ao vetor. E a próxima verminose é a oxiurose. O agente etiológico é o Enterobius vermicularis, que hospeda apenas o ser humano, tá? Somente o ser humano. Então, local, intestino grosso, e as fêmeas botam ovos na região perianal, então na região anal, na região do reto, né, até o ânus, causando muito prurido. Prurido é coceira. Tem muita irritabilidade, diarreia, náusea, emagrecimento. E a forma de transmissão é inalação de poeira com os ovos do oxiuro ou ingestão de água, alimentos contaminados. Além também, pessoal, de uma forma de contrair o oxiuro é compartilhar toalhas, por exemplo, pode causar, né? Compartilhar roupas íntimas, compartilhar até roupas de cama com pessoas infectadas pode causar a oxiurose, tá? Então, pessoal, essas foram as principais características do filo dos nematomintos e as principais verminoses causadas por eles, tá? Espero que tenha ficado bem claro e até a próxima. Um abraço.